Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o pastor Josué Ferreira. Seja bem-vindo ao canal, peço que inscreva, assine as notificações e dá um like, puxa aí. Pega a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aleluia. Lógico que, trazendo para os dias atuais, numa sociedade consumista, e as relações com as coisas materiais são passageiras. Quando a gente pega o início de tudo, o início de toda a criação, bem no início, o homem, quando tinha contato com Deus, ele tinha contato com Deus, ou seja, era firme. E óbvio que o pecado entrou no mundo, sim, e com o passar do tempo isso se alastrou. O homem, com o seu domínio total, não é algo manipulável. Hoje Deus deu domínio para ele. E passou muitos tempos, muitos anos se passaram, e hoje estamos nós aqui, uma geração, uma nova sociedade, a evolução de muitas coisas tem distanciado nós da presença de Deus. Isso sem sombra de dúvida. As coisas são passageiras nesta terra. Nós somos nessas coisas passageiras que existe, que o próprio homem criou, tem data de validade. Quando esse tipo de comportamento desaguar nas relações interpessoais, um grave erro se está cometendo, pois o ser humano não é um objeto. As criações, as coisas dessa terra é um objeto, mas o ser humano não. O ser humano não é um objeto. O ser humano é um ser humano à imagem de Deus. Então não é qualquer coisa. O ser humano não é um objeto. Tem a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Algo que, lógico, que Cristo, que Deus nos fez para ter vida e vida eterna. Não é como um objeto que acaba com o passar do tempo. Não. Lógico que esta matéria-prima um dia vai descer para o pó da terra de novo. Mas aquele que crê em Deus, que ainda tem um contato com Deus, vai ressuscitar um dia para ter a vida eterna. O livro de Gênesis afirma essas verdades e nos apresenta informações a respeito da origem da humanidade, sua estrutura e natureza e atribuição. Nós temos atributos, nós temos semelhança de Deus, nós somos a imagem de Deus e temos atributos. A origem do homem, o sexto dia é marcado com a criação de diversas espécies animais, as quais foram chamadas à existência a partir de uma matéria já existente. Seguidamente, o texto nos apresenta a criação do homem, tendo como matéria-prima para a origem
dentro da matéria-prima, a formação do corpo, o pó da terra. A gente vai ver que Deus gritou que haja para todas as suas criações, todos os seus feitos. Haja separação entre água e firmamento, haja separação entre céu e expansão, entre terra e expansão, céu, estrela, haja estrela maior, estrela luminar maior, luminar menor. E assim Deus foi mandando, falando que haja, teve que haver. Mas o homem não. O homem foi feito fazer, né, do pó da terra, né? A origem do homem é o modo como ele foi formado, demonstrando a sua dignidade, né? Nós transmitimos uma ação minuciosa, do mesmo modo que um oleiro executa sua obra sobre o barro. Gênesis 7. Acho que na primeira parte que eu gravei, eu falei sobre isso, sobre o oleiro, o barro sendo amassado por oleiro. Fui até em Jeremias, falei um pouquinho de Jeremias 18, né? Ao assoprar sobre o homem o fôlego de vida, Deus tornou uma alma vivente. Deus tirou algo de dentro dele, na narina de Adão. Foi algo que saiu de dentro de Deus. Não é qualquer coisa. Além de ter feito nós a semelhança dele, a imagem dele, ainda tirou algo de dentro dele, pôs em nós. Por consequente, a vida origina-se por Deus, tornou o homem totalmente dependente do seu Criador. Nós somos independentes por partes, somos dependentes de Deus, que é o nosso Criador, né? Concernente à sua natureza, o homem foi criado um ser pessoal. Ele é dotado de intelecto, inteligente, intelectualidade, inteligente. É que quando Deus formou, criou o homem, fez o homem, ele já deu essa autoridade, né? Que o homem domine sobre a água, domine sobre as águas, os peixes das águas, sobre todos os animais da terra. Eis aí a inteligência, né? Vontade e sentimento composto de corpo, alma, espírito, capaz de se relacionar com Deus e com os seres criados. Além disso, o homem é também capaz de tomar decisões com base em sua própria escolha. Livre-arbítrio. Isso é chamado livre-arbítrio sobre nós. Agora, nós temos que saber usar esse livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades próprias, as nossas práticas. Nós temos que saber usar. Usar e não abusar, é diferente, né? O homem é a imagem, a semelhança de Deus. Uma característica que diferencia o homem dos demais seres terrenos, a sua própria identidade. Deus, ao criar o homem, compartilhou com ele sua qualidade, tornando um reflexo seu. Isto é a sua imagem, como sombra que representa a substância. Assim o homem revela a existência de Deus e demonstra a graça concedida de um relacionamento pessoal. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Um versículo tão pequeno, mas nos traz tanta coisas bacanas, tanta coisas boas, informações profundas, semelhança de Deus, a existência de Deus. Veja só para você ver. Olha como são as coisas. Nós revela a existência de Deus. A nossa imagem, a nossa semelhança revela a existência de Deus. Entendeu? Eu vou repetir. Você revela Deus. Qualquer um que olhar para você vê a semelhança de Deus. Qualquer um que olhar para mim vê a imagem de Deus. Nós somos a revelação de Deus, né? Ao escolher o homem como Senhor da terra,
e dos animais, Deus o tornou-se próprio representante, embora os anjos tenham sido criados com a mesma característica do homem, ou seja, inteligência, poder, capacidade de pensar e agir com base em decisões morais livres. Aos anjos não foi atribuído o domínio sobre qualquer espécie ou parte da criação. Diferentemente dos anjos, apenas o homem foi dado a tarefa de dominar sobre a terra e os outros seres. A gente saiu Deus fez nós, com um privilégio muito grande, com uma dádiva muito grande. Os anjos, eles não têm autoridade sobre nada, mas nós temos. O apóstolo Paulo fala que nós somos reis na terra. Deus nos deu autoridade sobre os animais, dominar a terra, dominar as coisas aqui na terra. Nós temos esta autoridade concedida por Deus. Os anjos recebem ordem. Embora nós também somos servos de Cristo, representante de Deus aqui nessa terra, nós somos embaixador, como disse Paulo, embaixador. Nós temos a semelhança, a imagem de Deus, mas embora cada um com sua mentalidade, a gente tem que saber, temos que saber usar esses atributos que Deus nos concedeu, essas dádivas que o Senhor nos concedeu, e fazer um uso bom delas. Deus nos fez tão perfeito, nos fez tão certo, que se a gente observar que Deus criou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Privilégio tão grande é este. Privilégio ainda tão grande que mesmo o homem tendo pecado, Deus sempre tem tido misericórdia. Deus sempre tem mostrado o seu amor, nos deixou sua palavra para nos orientar. Faça valer essa riqueza tão grande que Deus colocou em sua vida, que Deus colocou na minha. Faça valer essa preciosidade de Deus, irmãos. Os atributos de Deus comunicados aos homens. Deus compartilhou um homem alguns atributos para que se tarefa de domínio sobre a terra e os animais fosse cumprida, refletindo assim o caráter de Deus nele. Entre esses atributos podemos citar sabedoria, criatividade, memória, santidade, bondade, justiça, autocontrole e amor. Somos tão pequenos, mas muito bem recheados. Deus colocou esses atributos em nós. Deus colocou isso em nós. E isso parte dele. Porque ele é um ser que ama. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria todo o que Adão chamou e toda alma vivente. Isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes em todo o gado, as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhava. A gente vê a inocência fluindo. O homem sem pecado é inocente. O homem sem pecado é inocente. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Nem via que estava nu, Portanto, todos esses atributos, além de dignificar
o homem o diferencia dos demais seres criados, permitindo que suas ações sejam um reflexo de Deus na terra. Os atributos também evidenciam a semelhança do homem com o seu Criador. A origem do ser humano, sua natureza, é o propósito da sua criação, foram os principais temas. Muitas coisas importantes foram tratadas. Aprendemos também que o homem é a coroa da criação, visto que além de desfrutar de um relacionamento perfeito com Deus, o homem foi instituído o governante de todos os seres terrenos. Por fim, com o cumprimento de sua atribuição, e o homem glorifica a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus.